Olá, pessoal! Estamos começando a segunda aula do nosso curso, que tem por tema Saber é Ser, a concepção de sabedoria segundo a filosofia como um modo de vida. Nós vimos na nossa aula anterior como essa concepção da filosofia como modo de vida, proposta pelo Pierre Hadot, ela exige que a gente repense o que a gente entende pela palavra filosofia, né? Porque hoje em dia, justamente, a gente teria essa compreensão dessa palavra, da filosofia, como ela se referindo a uma ocupação puramente abstrata, ou teórica, em que a principal preocupação gira em torno de criar, articular e formular conceitos a fim de se pensar nesse plano puramente especulativo sobre determinadas questões, né? Como se o foco aí, então, da filosofia estivesse no trabalho com os conceitos, né? Seja para isso constituir, para dessa forma constituir um sistema filosófico, seja para constituir um certo discurso, uma certa maneira de falar sobre as coisas que, embora não seja sistemática, ainda envolve fundamentalmente o uso de conceitos, né? Mas em ambos os casos, quer a gente esteja falando de uma articulação sistemática de conceitos, quer de uma articulação não sistemática, a gente está falando aí da constituição de um discurso, né? Um discurso entendido como uma forma de relacionar conceitos. E geralmente a gente pensa que é isso que a filosofia faz antes de tudo, formula um discurso que a gente chama de um discurso filosófico, e aí a gente pode pensar as consequências práticas desse discurso se a gente adotasse ele na nossa vida, mas isso seria no segundo momento, né? É dessa maneira que nós estamos habituados a pensar essa palavra filosofia. E como nós vimos na nossa última aula, para o Hadot, os filósofos antigos tinham uma concepção bastante distinta do que essa palavra significava, porque a filosofia, de acordo com eles, seria antes de tudo a escolha por uma certa forma de viver, a adoção de uma maneira de viver que apenas como consequência da adoção dessa maneira de viver levaria então à formulação de um discurso, a uma certa maneira de articular conceitos como uma forma de transmitir, justificar e praticar essa forma de vida, mas algo que só teria sentido então no interior de uma vida dedicada inteiramente à filosofia, né? O discurso aí só poderia ser relevante na medida em que ali fosse um componente de uma certa maneira de viver da pessoa que não pode permanecer num plano meramente abstrato, conceitual, especulativo, né? Então, isso já nos mostra como, para a gente entender essa concepção da filosofia como modo de vida, a gente precisa repensar radicalmente o que a gente costuma entender por essa palavra, né? O que é curioso, porém, é que, embora uma grande parte dos estudiosos hoje desse tema da filosofia como modo de vida, inspirados pelo Pierre Hadot justamente nos seus estudos, né, eles reconheçam justamente essa necessidade de repensar o que nós entendemos pela palavra filosofia, é muito menos comum que eles reconheçam que o fato de nós termos de repensar o significado da palavra filosofia para a gente entender essa concepção da filosofia como um modo de vida, tal como ela seria praticada nos antigos, implica a gente também repensar o sentido da própria palavra sofia, né? Sabedoria. Porque muito provavelmente vocês já ouviram essa etimologia da palavra filosofia em algum lugar, né? Seja na escola, seja em algum outro contexto. Mas, né, a gente ouve essa exposição de que o que é a filosofia? A filosofia vem do filo do grego que significa amor e do sofia que significa sabedoria ou conhecimento. Então, a filosofia é o amor à sabedoria ou o amor ao conhecimento, né? Mas bom, veja, se a gente está dizendo aqui que a filosofia é um modo de vida, essa etimologia, num primeiro momento, já nos ajuda também a discernir que modo de vida é esse exatamente, né? É um modo de vida que é dedicado à busca pela sabedoria, que é dedicada ao amor à sabedoria.
No entanto, se a gente deve entender o que é esse amor à sabedoria, a gente também precisa analisar, afinal, o que se quer dizer com sabedoria aqui, né? O que se quer dizer com conhecimento ou com sabedoria aqui. E tal como a gente chega na conclusão por meio do Hadot de que filosofia para os antigos significava algo distinto do que significa para nós hoje, também a sabedoria, também a sofia significa algo distinto do que a gente talvez esteja acostumado a associar ao conhecimento filosófico, à sabedoria hoje, né? Nesse sentido, é muito relevante o capítulo 2 do livro do Pierre Hadot, O que é a filosofia antiga, no qual ele busca aí, entre outras coisas, discutir justamente qual que era a noção de sofia que os filósofos gregos antigos tinham, né? E ao fazer isso, ele tem uma passagem do texto que eu acho fundamental para que a gente possa entrar nessa compreensão do que é a sofia para os filósofos antigos. Nessa passagem do texto, ele diz, lá no capítulo 2 do que é a filosofia antiga, para definir sofia, os intérpretes modernos sempre hesitam entre a noção de saber e a de sabedoria. O sofos é aquele que sabe muitas coisas, que viu muitas coisas, que viajou muito, ou que sabe se conduzir bem na vida e é feliz. Será sempre necessário repetir tudo isso no curso desta obra, as duas noções estão longe de excluir-se. O verdadeiro saber é, finalmente, um saber fazer, e o verdadeiro saber fazer é um saber fazer o bem. Vejam, isso aqui parece já me fornece a chave para a gente entender, então, o que é essa concepção da sabedoria segundo a filosofia antiga, segundo a filosofia pensada como modo de vida, né? Vamos começar por essa primeira metade aqui. O verdadeiro saber é um saber fazer. O que está por trás dessa ideia? Vejam, a gente pode aqui fazer uma distinção entre um saber teórico, que seria um saber falar sobre determinados temas, saber compreender conceitos que você pode usar para entender num plano teórico determinadas questões, né? E poder explicar sobre essas questões de uma forma puramente teórica. Então, por exemplo, digamos que você tem um físico que ele é perfeitamente capaz de explicar para você como funciona um motor de combustão interna, né? Ele vai conseguir aí expor para você quais que são as leis físicas que permitem entender o funcionamento desse motor, quais são os princípios por trás da maneira com que ele é construído para que ele possa, de fato, colocar o carro em movimento, pode citar determinados princípios físicos e leis para você entender, então, como funciona o motor de combustão interna. E, nesse sentido, ele é dotado de um saber sobre esse tema, um saber puramente teórico, né? Outra coisa é o saber fazer, que é justamente um tipo de saber que o que ele te permite fazer não é falar sobre alguma coisa, mas sim, na verdade, ele justamente é o que te permite, num sentido forte, fazer algo com esse saber, fazer algo de concreto, né? Não apenas falar sobre um tema, mas intervir diretamente sobre o objeto do seu saber, né? Nesse sentido, para contrapor ao físico no que diz respeito ao motor de combustão interna, a gente poderia pensar num mecânico, que mais do que, ou, aliás, não vou dizer nem mais, a gente vai entender por quê, né? Mas que a atenção é que o mecânico, o saber que ele tem é esse saber de como lidar com o objeto concreto, o motor de combustão interna, para consertá-lo, para trocar alguma peça, para fazer a manutenção dele, e assim por diante, né? Com o saber dele, ele é capaz de fazer algo em relação ao seu objeto, que é o motor de combustão interna, aqui no caso, né? E vejam, a partir dessa primeira parte do que o Hadot fala, né, que todo o verdadeiro saber é um saber fazer, de acordo com essa perspectiva dos filósofos antigos, né, o que isso quer dizer é que o saber fazer ele tem
prioridade em relação ao saber meramente teórico, né. O saber fazer algo com seu conhecimento, faz com que esse conhecimento ele tenha mais valor, ele seja superior a um conhecimento que só te permite falar sobre aquela coisa, né. E nesse contexto, eu acho que é muito importante apontar como porque alguém poderia dizer: "Bom, tá, você pode ser que um saber fazer ele em algum sentido ele seja mais importante, porque ele te permite fazer algo de concreto, mas não dá para ter esse saber fazer sem ter um saber teórico sobre o tema, certo?" E a gente poderia pensar que, para alcançar esse patamar, é preciso antes passar por um saber teórico. Mas se a gente pensa, de fato, nos exemplos do nosso dia a dia, e é por isso que o exemplo do motor de combustão interna é interessante, porque ele nos mostra isso claramente, a gente vê que esse não é exatamente o caso, certo? Um mecânico pode saber muito bem como consertar o seu motor, sem que ele saiba explicar como um físico, quais são as leis físicas, quais são os princípios físicos por trás do funcionamento dele, né? Ele é dotado de um certo saber, esse saber técnico, esse saber de como operar com o motor, que não é nem idêntico a esse saber teórico de saber de conseguir explicar como esse motor funciona, e nem carece desse saber teórico para que a gente possa estar em posse dele, em posse desse saber fazer, né. Para a gente saber fazer algo, a gente não necessariamente precisa ser dotado desse saber teórico sobre esse algo, né. Eh da mesma maneira também que um bom jogador de futebol, ele não necessariamente precisa falar bem sobre o que faz um bom jogador de futebol um bom jogador de futebol, ele não precisa saber fazer isso para que ele seja de fato um bom jogador de futebol, para que ele saiba jogar bem futebol, né. E dessa perspectiva, então, a gente pode dizer que não apenas, o saber teórico o saber fazer não depende do saber teórico necessariamente, né, não tem nenhuma relação de subordinação ao saber teórico, como ele é também uma forma de saber mais elevada, porque ela te permi com esse saber você de fato é capaz de fazer algo com seu objeto, em vez de apenas falar com ele, falar sobre ele, mas sem que isso tenha nenhuma consequência concreta, em relação do ponto de vista do que diz respeito ao objeto desse conhecimento, né. Então a gente pode dizer que, para os filósofos antigos, de acordo com essa concepção que o Hadot está apresentando aqui, o saber fazer é uma forma de saber superior ao saber meramente falar sobre as coisas, ao saber meramente teórico nesse sentido, né. Eh Por outro lado, a segunda parte desse raciocínio é todo ver e o verdadeiro saber fazer é, por fim, o saber fazer o bem. E é claro que essa é uma parte um pouco mais difícil de entender, né, afinal, o que poderia significar saber fazer o bem, né. E aqui, veja, justamente, a gente pode pensar como precisamente, né, o fato de alguém, por exemplo, ser um bom mecânico, ou um bom jogador de futebol, ou um bom carpinteiro, ou o que quer que seja, né, ser um bom dominar uma certa técnica de fazer alguma coisa específica, não implica que essa pessoa saiba viver bem, no sentido que ela saiba conduzir a sua vida do modo que traga para ela o bem e que faça com que ela, portanto, seja feliz, né. Saber fazer o bem aqui tem esse sentido, de saber fazer aquilo que te traz o bem, que, portanto, te traz a felicidade. Não é o fato de que você domina determinados saberes técnicos, não importa quanto domínio você tenha neles, não importa o quão bom jogador de futebol você seja, ou quão bom mecânico você seja, que significa então que você está em posse desse saber fazer o bem, de vocês que você saiba como viver bem, saiba como viver da maneira que te traga de fato felicidade, que te faça de fato feliz, né. De novo aqui a gente tem essa situação em que não apenas nenhum desses saber fazer, específicos não é eles não são necessários para que se saiba fazer o bem, né, para que se saiba fazer aquilo que traz felicidade, porque afinal uma pessoa pode muito bem ser feliz
sem ser um mecânico ou sem ser um jogador de futebol e assim por diante, né? Mas também, para os filósofos antigos, essa forma de saber que é a de saber fazer aquilo que traz o bem, saber fazer aquilo que faz feliz, é mais elevada do que você estar em posse de qualquer saber que apenas te ensina como fazer algo concreto, de maneira competente, mas não fazer aquilo que de fato te permite desfrutar o bem na sua vida, né? É claro que a gente poderia dizer que talvez para que uma pessoa seja feliz, ela tenha que passar alguma parte do seu tempo de se dedicando a alguma atividade que ela é competente, né? Mas aquilo que faz com que ela saiba ser feliz não é o fato dela saber fazer essa atividade, mas sim que ela sabe, de alguma maneira, o lugar que aquela atividade tem que ter naquela vida e que espaço ela tem que atribuir aquilo exatamente no panorama da sua vida para que isso contribua para sua felicidade, para que isso traga um bem para sua vida, né? E portanto, esse saber que ela tem do lugar que ela deve inserir essa atividade na sua vida não é idêntico a simplesmente o saber de como realizar aquela atividade de forma competente. É um saber distinto e é um saber que não é redutível ao saber técnico dessa atividade específica, né? Para entender um pouco melhor essa concepção de saber fazer, que é fundamental aqui, né? É, eu acho muito útil um texto de um filósofo chinês antigo, o Xuanzi, no qual ele fala, ele escreve como se ele fosse um fazedor de carroças, né? E aí, na posição desse personagem, ele diz: Ah, eu vejo isso do ponto de vista do meu ofício, né? Então, se eu pego o meu cinzel e eu bato na roda com muita força, então o cinzel fica preso na roda e eu não consigo talhá-la. Agora, se eu bato nele de uma forma muito fraca, ele também só escapa e eu não consigo talhar a roda da mesma forma, né? E aí, eu estou parafraseando aqui, mas a formulação que o Schwartz usa é muito peculiar, é alguma coisa como ele diz: eu percebo na minha mão e sinto na minha mente a medida exata em que eu tenho que bater na roda com o meu cinzel para conseguir talhá-la. Mas essa exata medida não é algo que eu possa colocar em palavras, certo? Imagine, a gente pode imaginar vários outros exemplos do jogador de basquete que sabe exatamente a força com que ele tem que jogar para fazer uma cesta de 3 pontos, ou um jogador de futebol que sabe também a força com que ele tem que chutar a bola, em que ângulo exatamente do seu pé para conseguir levar isso na direção que ele quer. Ele, em nenhum desses casos a gente conseguiria colocar em palavras esse conhecimento, certo? Ninguém, eu não, o fazedor de carroças não consegue colocar em palavras qual é a medida exata em que de força que é necessário para bater na roda para conseguir talhá-la efetivamente. E não obstante, ele tem esse conhecimento, ele sabe isso, ele percebe na mão dele e sente na mente dele, né? Ele tem aí alguma espécie de conhecimento que permite ele fazer algo, no caso, talhar rodas, e esse conhecimento não é nem idêntico a um saber teórico, nem precisa ser derivado dele, né? E aí, quando a gente passa para a dimensão do saber fazer como saber fazer o bem, é justamente como se tivesse em jogo aí essa espécie de conhecimento, de ser capaz de ser capaz de sentir, de perceber e de uma forma ou de outra de intuir, digamos assim, aquilo que conduz à felicidade, aquilo que te leva ao bem e se comportar na sua vida, conduzir a sua vida de posse desse conhecimento do que fazer para conseguir alcançar o bem, né? E esse conhecimento não pode ser reduzido a nenhuma forma de saber teórico, mas também não a nenhuma forma de saber fazer enquanto uma técnica para fazer competentemente atividades específicas que sejam distintas daquelas de conduzir a própria vida, né? É, Isso nos mostra algo bastante importante aqui, né?
que se a sabedoria para os filósofos antigos é esse saber, é antes de tudo esse saber fazer o bem, e se isso não é antes de tudo uma certa maneira de saber falar sobre as coisas, mas sim um saber fazer alguma coisa, e um saber fazer que tem que estar de alguma maneira incutido em nós, no nosso ser, na nossa maneira de sentir as coisas, de perceber as coisas, então a sabedoria, ela é, antes de tudo, um estado de ser, é uma forma de ser. A sabedoria, não é um conteúdo teórico que possa ser adquirido e transmitido para alguém, mas antes de tudo é uma forma de ser no mundo. É um estado de ser, é uma forma de eu ser no mundo. Essa forma de ser na qual eu sou capaz de alcançar o bem, de desfrutar do bem, né? A sabedoria é um estado de perfeição do ser, de perfeição no modo de ser, que precisamente por isso, precisamente por eu desfrutar dessa perfeição do ser, de eu me encontrar nessa condição de perfeição na maneira com que eu sou, eu desfruto então do próprio bem, eu desfruto da plenitude, da perfeita paz de espírito, da verdadeira felicidade, né? Eh Vejam, é fundamental entender isso aqui, né, porque justamente se a filosofia vai ser então um modo de vida dedicado à busca pela sabedoria, essa busca, essa forma de vida não vai ser caracterizada então por uma busca de um acúmulo de conhecimentos teóricos, de um acúmulo de um domínio de conceitos para falar sobre determinados temas, mas vai ser caracterizado, antes de tudo, por uma busca por transformar quem eu sou, para que eu possa me aproximar desse estado de ser que é a sabedoria, né. Porque a sabedoria justamente é, antes de tudo, uma forma de ser. É por isso que dá o nome aqui da nossa aula de hoje, né, saber é ser. A gente pode dizer então que para os filósofos antigos, não que se exclua que existem outras formas de saber, afinal isso está na própria maneira com que o Hadot formula essa concepção, essa noção de sofia, né, o verdadeiro saber é um saber fazer e o verdadeiro saber fazer é um saber fazer o bem. Nisso, ao explorar esse raciocínio nesse capítulo do livro, o Hadot mostra como, de fato, dentro da noção de sofia que circulava na Grécia Antiga nesse contexto do surgimento da filosofia, ela admitia muitos usos possíveis dessa palavra, né, poderia se referir justamente ao saber técnico, essa tecne que os artesãos dominam para fazer determinadas coisas, mas também poderia se referir ao saber do político, de como conduzir as questões políticas, poderia se referir ao saber que vem de uma ordem, de uma inspiração divina que os poetas teriam, também poderia se referir ao saber científico de que alguns teriam posse para falar, explicar, por exemplo, fenômenos astronômicos e assim por diante. Tudo isso, de alguma forma, está incluso nessa noção. Mas, ao mesmo tempo, na forma com que essa noção é utilizada nesse período, e aí poderíamos dizer particularmente na forma com que ela vai se desenvolver na filosofia, a partir do Sócrates, né? Segundo o Hadot, evidentemente, mas a forma com que ela vai ser usada aí implica que, embora se reconheça que todas essas coisas são, em alguma medida, conhecimento, a forma suprema de conhecimento é aquela na qual se é, de alguma forma, aquilo que se conhece, né. Eh, Conhecer a perfeição desse ponto de vista é ser você mesmo perfeito no seu modo de ser. Essa é a única maneira verdadeira de conhecer o que é a perfeição, tornar-se você mesmo perfeito, né. A forma filosófica genuína de conhecer alguma coisa é tornando-se aquilo mesmo que você quer conhecer. E se você quer saber, então, o que é o bem, o que é essa perfeição que caracteriza o bem, você mesmo deve buscar aperfeiçoar-se, se tornar perfeito, se aproximar dessa forma de ser que é a perfeição, que é a própria sabedoria, né. Agora vejam, o Hadot insiste. E de fato a gente pode ver como essa ideia da filosofia se encontra bastante presente aí, porque ela é muito inspirada na maneira com que o Platão
retrata o Sócrates como filósofo em um dos seus diálogos, o Banquete, né, segundo essa ideia de que o filósofo, ele ama a sabedoria precisamente porque ele não está em posse da sabedoria, e por isso ele se esforça para aproximar-se dela, né. Então dizer que o filósofo é aquele que busca a sabedoria e que ele dedica a sua vida à busca pela sabedoria, é dizer justamente que ele não é sábio, que ele não se encontra nesse estado de perfeição, que ele não é alguém que desfruta dessa plenitude do ser, pelo menos não de maneira imediata, né, e geralmente não de maneira alguma, ele sempre vai apenas se esforçar para se aproximar desse estado. Mas significa dizer que a filosofia como modo de vida é um modo de vida dedicado à constante transformação de si, a busca de mudarmos quem somos para podermos, nos aproximar cada vez mais do nosso estado de ser, desse estado ideal do ser que seria a sabedoria, que seria esse estado da perfeição, no qual, porque eu sei ser, digamos assim, de uma forma perfeita e saber a que é inseparável de ser, é inseparável de ter alcançado, incorporado no seu próprio ser, uma maneira de viver que te permite ser pleno, né? Eh, a filosofia, então, vai ser essa busca por se aproximar dessa condição, que para se aproximar dessa condição é preciso mudar quem nós somos, buscar transformar quem nós somos para que a gente possa se aproximar da nossa forma de ser no mundo, dessa forma de ser na qual se pode desfrutar plenamente do bem e da felicidade. Como os filósofos, porém, no seu modo de vida, buscam se aproximar dessa perfeição, isso é o que nós vamos ver na nossa próxima aula, ao discutir outro conceito central para entender a concepção do Hadot da filosofia como modo de vida, que é o de exercícios espirituais. Então, nos vemos aí na próxima aula.